Saúdo a amada igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos abrir nossa Bíblia hoje no Evangelho segundo Lucas, capítulo 11. Nós vamos ler inicialmente do versículo 33 até o 36, mas eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta, porque nós vamos continuar com essa leitura à medida que a mensagem vai sendo entregue. Lucas, capítulo 11, versículo 33 até o 36, repito, inicialmente. Amém? Glória a Deus. Quero agradecer as orações. Estou melhorando. E hoje já posso estar aqui entregando aquilo que o Senhor deseja que seja entregue. Lucas capítulo 3, versículo 33 em diante até o 36, diz assim a palavra do Senhor. Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas se forem maus, teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como a candeia quando te ilumina em plena luz. Amém? Amém. Dizemos amém para a oração feita pelo pastor Malta, debaixo de cuja autoridade eu estou. Subo neste lugar, debaixo desse véu, desta autoridade, sem a qual eu não teria condição de subir aqui. E eu queria convidá-los para que juntos nós refletíssemos sobre o quanto da luz que é o Cristo tem refletido através de nós. É uma chamada pessoal, é uma chamada que começa em mim. Não estou aqui para trazer uma palavra de acusação ou uma palavra de afronta, mas uma palavra que nos leve, cada um de nós, a refletir sobre isto. Fomos chamados pelo Senhor para fazer a diferença. A pergunta é: temos feito? Será que nós temos feito a diferença nesse mundo de trevas? Será que nós temos sido como aqueles luzeiros referidos pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Filipenses, luzeiros no meio de uma geração pervertida e corrupta? É uma pergunta que cada um de nós precisa, com sinceridade de coração, tentar responder à luz do Espírito Santo de Deus. Neste capítulo, nós percebemos que Jesus traz aqui algumas ilustrações sobre a repercussão da luz, da palavra de Deus, que é luz, no coração de quem a ouve. O texto citado, por exemplo, mostra Jesus extraindo da vida cotidiana o exemplo da candeia, que depois de acesa, deve ser colocada no alto do velador para iluminar toda a casa. Em seguida, Jesus é especialista em fazer isso. Ele aplica a ilustração trazida por ele
dada a vida de um religioso que o convida para jantar e se choca por Jesus não obedecer aquele ritual das purificações e comer sem participar daquele ritual, sem se purificar. E quando nós lermos o restante do texto, nós vamos perceber que lição aquele homem recebeu do nosso mestre. Hoje eu ouvi uma história muito interessante de uma amada irmã que conversava comigo, e a gente falando acerca desse texto, do quanto da luz do Cristo brilha em nós. E essa irmã, ela me trouxe uma grande alegria ao coração, porque ela compartilhou comigo que foi a um determinado supermercado e ali ela viu 2 produtos de limpeza numa promoção, e daqueles 2 produtos, um ela não usa, mas o outro ela usa. Então ela teve a brilhante ideia de trocar o que ela não usa pelo que ela usa e juntar os 2 para passar no caixa. Quando ela estava muito arrumada, muito esperta que ela era, e foi passar no caixa, aí vem o pesar do Espírito de Deus no coração. Aquilo era uma coisa que não se deveria fazer. Aquele produto estava na promoção porque estavam os 2 diferentes. E se ela fosse pegar os 2 produtos iguais para se beneficiar, ela estava fazendo algo que estava errado. Mas a luz do Cristo, que resplandece através daquela irmã, logo fez com que ela fosse iluminada, com que ela percebesse que aquilo era uma ação que estava errada. E foi muito interessante, porque ela disse que olhou para um lado, olhou para o outro, ninguém estava vendo, mas logo veio uma voz ao coração e disse: mas eu estou vendo. E aí eu me lembrei daquela outra história que nós contamos aqui, acho que semana passada, quarta ou quinta-feira, trazida por uma das nossas irmãs, falando de um missionário que pregava nos sertões e levava consigo um filho pequeno, filho dos seus 7, 8 anos, e passando num daqueles roçados de milho, ele com fome, aí disse: filho, não tem ninguém olhando, eu vou colher umas espigas de milho e nós vamos comer. E o filho disse: pai, não tem ninguém do lado, mas a gente esqueceu de olhar para cima. Amém. Né? Então são essas histórias, são essas experiências que mostram quanto da luz do Cristo tem brilhado através de nós. Como eu disse, nós vamos continuar lendo o texto. Aquele fariseu que estava ouvindo as palavras de Jesus, o chamou para ir à casa dele, para jantar. E a gente vai perceber aqui que Jesus lança 3 ais sobre os religiosos que se achavam iluminados pela palavra de Deus, ou seja, aqueles que haviam sido chamados para ser luz e não estavam sendo luz. Então o primeiro ai é uma palavra de julgamento, alguns traduzem como maldição, mas eu prefiro a palavra julgamento. E o primeiro ai, Jesus profere nos versículos 37 a 40 e por fim no versículo 42, contra os que colocam a religiosidade exterior acima da justiça ou do amor de Deus, acima da própria adoração ao Senhor, acima do próprio relacionamento íntimo com o Senhor, que é um Deus que é vivo. Então esses versículos diziam o seguinte: ao falar Jesus estas palavras,
um fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro, antes de comer. O Senhor, porém, lhe disse: vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Insensatos! Quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Antes, dá esmola do que tiverdes e tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então, muitas vezes, nós temos visto em algumas situações que muitas das nossas práticas devocionais nós as fazemos por medo de Deus, porque somos religiosos, e essa palavra ela tem assumido uma conotação pejorativa nos últimos tempos, como algo que é apenas exterior. E muitas vezes nós dizimamos, nós fazemos determinadas coisas, nós cumprimos determinadas agendas, simplesmente porque nós somos religiosos. Mas não há prazer na presença do Senhor. Tem um rei na Bíblia, rei Amazias, que a Bíblia diz que ele fez o que era reto perante o Senhor, porém não com inteireza de coração. Eu fico muito impressionada com essas palavras. Aquele homem fazia tudo direitinho, aquele homem cumpria todas as obrigações religiosas, mas não havia inteireza de coração. E a gente tem falado muitas vezes nesse lugar que o Senhor não se impressiona com as nossas exterioridades. Nós temos um grupo de parceiros de oração, e eu vou conversar com os demais integrantes para que esse grupo se transforme em parceiros de oração e de ação. Nós pretendemos mudar esse nome do grupo para que nós possamos agregar a ação às nossas orações e vice-versa. Tem situações que nós só podemos orar, mas tem situações em que nós podemos agir. E é interessante que quando nós olhamos para esta situação específica, aquele fariseu, ele era alguém técnico em Deus, era alguém que tinha sido talhado para que a luz de Deus brilhasse através dele, mas não era isso que estava acontecendo. Prestemos atenção ao poder revelador da palavra de Deus. E eu quero repetir aqui mais uma vez: não estou falando desse poder na vida do outro, mas em nossa própria vida, na minha vida. Então é como um cântico antigo que diz assim: a começar em mim, quebra coração, para que sejamos um como tu és em nós. Então que façamos a diferença, que sejamos luz com prejuízo próprio, se for preciso. Quantas necessidades à nossa volta, quantas pessoas precisando que estendamos a mão, e muitas vezes nós dizemos: olha, vai em paz, eu vou orar por você, quando você tem possibilidade de resolver aquela situação. Então que a nossa luz, ela possa brilhar de forma efetiva. O Senhor, Ele não está preocupado com os nossos cerimonialismos de fachada. O Senhor não está preocupado com todas as nossas exterioridades. Ele deseja que o glorifiquemos com atos concretos de amor. Às vezes esse ato concreto é apenas um
um ouvido que você empresta a alguém que precisa de um desabafo. Às vezes, esse ato concreto é um copo de água fria. Às vezes, esse ato concreto de amor é você estender a mão e usar a sua profissão para abençoar essa pessoa. Eu tenho visto isso acontecer com muitos profissionais desse lugar. Advogados, professores, advogadas. Eu tenho visto a glória de Deus descer nessas situações. A gente está, de certa maneira, envolvido numa situação. Primeiro, nos chegou um pedido de oração. E nesse pedido de oração, a pessoa que fez o pedido não é uma serva ainda, mas eu creio que o Senhor há de fazer uma obra naquela vida. E aquela moça está sendo vítima de alguém que se diz um servo de Deus, um crente. E nada melhor do que neutralizar a ação negativa de um falso crente com a ação positiva de um verdadeiro servo de Deus. Fazer com que a luz do Cristo brilhe numa situação que já trouxe um prejuízo, porque de repente aquela moça que não é uma serva, que está sendo vítima daquela situação, ela pode dizer: puxa vida, é assim que um servo de Deus faz, é assim que um crente faz. Mas eu tenho visto mulheres de Deus, crentes, advogadas, entrarem na questão para dar uma orientação àquela moça que não tem saída para aquela situação, e a gente há de ver a glória de Deus descer, né? E a oração maior é para que aquela pessoa que se diz um crente, ele acorde, ele perceba aquilo que está fazendo e volte à prática das primeiras obras, se é que ele verdadeiramente é um servo de Deus. Então, o grande desafio nosso, como cristãos, tanto os cristãos de hoje, os cristãos daqueles dias, os cristãos de todas as épocas, o nosso grande desafio é fazer com que aquilo que falamos se reflita no que fazemos. Do contrário, nós somos e seremos grandes farsas. O Senhor sempre coloca em nosso caminho oportunidades de fazer brilhar a sua luz. Sim, porque a luz que brilha é a luz do Cristo. É para que o nome do Cristo seja glorificado. E essas oportunidades são como, aí eu vou usar uma palavra nova que eu aprendi isso hoje com o irmão Ricardo. Essas oportunidades são como fotômetros de Deus para ver quanto da intensidade de luz do Cristo há em nós, que dizemos ser cristãos. Que a luz que dizemos que há em nós não sejam trevas. Aí eu repito mais uma vez, essa palavra começa em mim. E eu não estou trazendo hoje nenhuma palavra de acusação ou de crítica à sua vida. Eu estou falando de mim. Eu quero começar em mim. Então, que cada um de nós saia daqui hoje com esse propósito do Senhor, que essa palavra corte o meu coração, corte as minhas entranhas e que traga mudanças efetivas para a minha vida. O segundo ai, proferido por Jesus, é contra os que valorizam o prestígio, o aplauso e a honra dos homens mais que a glória de Deus, ou em detrimento da glória de Deus. Versículo 43, Jesus diz assim: ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. O quanto dos nossos agires são agires que pedem plateia? Quantos dos nossos agires têm verdadeiramente o propósito de glorificar o Cristo?
anos atrás, havia, numa determinada igreja da qual nós fazíamos parte, havia um ministério absolutamente anônimo. E era muito interessante porque o grupo saía no meio da comunidade e estava sempre atento às necessidades daquela comunidade. E eles vinham nos contar o que era que alguém estava precisando. Por exemplo, alguém estava desempregado e estava com sua despensa absolutamente vazia. E aí o grupo resolveu que deveríamos andar pela comunidade pedindo uma oferta, por exemplo. E ali nós dizíamos, chegava para uma pessoa e dizia assim: olha, eu estou precisando de uma oferta porque precisamos fazer uma feira para alguém. Se a pessoa para a qual nós pedíssemos o dinheiro dissesse assim: para quem é? E a gente já dizia: não precisa mais. A senha que não era aquela pessoa que ia contribuir era essa. Mas invariavelmente as pessoas estendiam a mão e cooperavam. E para que vocês tenham uma ideia, as feiras que eram feitas não era uma cesta básica, era uma feira, mas uma feira grande, inclusive dando direito até os luxinhos. Tinha uma colônia após o banho, tinha uma... enfim. E uma coisa muito curiosa que acontecia é que aquela feira não acabava antes da pessoa se empregar. Nem as pessoas que recebiam sabiam de onde vinha, e nem as pessoas que contribuíam sabiam para quem era. E o nome do Senhor era glorificado. E as sacolas das feiras que saíam assim: da parte do Senhor Jesus Cristo para fulano de tal. Glória a Deus. Amém. Então, meus amados, o Senhor está dizendo aqui que há um julgamento, há uma palavra imprecatória contra os que valorizam o prestígio, o aplauso e a honra dos homens, em detrimento da glória de Deus. O poder revelador da palavra de Deus, semelhante ao poder da luz, se revela sem esforço. Nada fica oculto diante dessa luz. O autor de Hebreus, ele diz o seguinte, na versão da NVI, capítulo 4 de Hebreus 12 e 13, parte A do versículo 13, diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Amém? Amém. Então a palavra de Deus é luz que brilha neste mundo escuro e expõe as obras ocultas das trevas, principalmente a que estão no coração do homem. Então, mais do que nunca, mais do que em qualquer outra época, guardemos o nosso coração, que é fonte de contaminação. Que nós estejamos abertos a esse agir do Espírito Santo em nós, que nós permitamos que o Espírito de Deus, como dono dessa casa espiritual, ele faça todas as mudanças que precisam ser feitas. E olhe que ainda tem muita coisa a fazer, porque a gente ainda está aqui. Crente maduro, Deus colhe. Então nenhum de nós está pronto. Todos nós estamos sendo tratados, preparados pelo Senhor. Então,
não é de se admirar que as palavras mais duras do Senhor Jesus foram proferidas não aos pecadores empedernidos, aqueles pecadores que estavam de forma muito claramente sendo taxados de pecadores, mas as palavras mais duras do Cristo foram proferidas aos religiosos, aqueles que deveriam ser luz, a quem muito é dado, muito é cobrado. E o que é que nos faz pensar que seria diferente com os religiosos dos nossos dias? Vamos para o terceiro ai. O terceiro ai de Jesus é proferido contra aqueles que são fontes de contaminação, ao invés de instrumentos da graça salvífica. Misericórdia. Lê essas palavras, corre um frio pela minha espinha. Versículo 44 diz o seguinte: ai de vós que sois como as sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens passam sem o saber. Misericórdia, misericórdia. Esta semana eu li um artigo muito bem escrito que falava do pior pecado. E no início do artigo, o articulista trazia algumas perguntas na verdade, mais retóricas, perguntas mais para fazer com que os leitores pensassem, perguntas instigantes, para fazer o leitor imaginar qual seria o pior dos pecados. E ao final, ele revelava que o pior dos pecados é aquele sem arrependimento. Olha que coisa tremenda. Então, assim, o pior pecado é achar que não temos pecados. Nós estamos sendo tratados, a igreja é um hospital de pecadores, ela não é um museu de santos. Todos nós, a começar do pastor Malta, do alto dos seus 88 anos quase, passando por mim, por todos os irmãos amados, todos estamos sendo tratados. Todos estamos sendo preparados para aquele dia e hora. Nós não sabemos quando seremos chamados dessa terra. Será que nós estamos prontos? Fomos chamados para fazer a diferença. Temos feito a diferença. O que mais se escuta hoje é testemunho negativo acerca de crentes. As pessoas não querem estudar a palavra, as pessoas não querem buscar o Senhor, as pessoas querem um self-service espiritual, onde passa na Bíblia: eu quero esse versículo, não quero esse, isso aqui é para mim, isso aqui é para você, isso aqui é para... As palavras de acusação, as palavras de justiça são sempre para o outro, nunca para nós. Nós queremos graça, mas justiça para o pecador, para aquele que está lá fora, porque nós não temos pecados. Muitas vezes nós nos comportamos assim. E o Senhor traz uma palavra dura, uma palavra de conserto para cada um de nós. Eu repito, a começar em nós, a começar em mim. O que o texto nos revela? O que é que o texto nos leva a refletir? Primeiro, fomos chamados para fazer a diferença. Temos feito. Cada um de nós é controlado pela luz ou pelas trevas. Não há meio termo. O destino do Filho de Deus é a aurora, não o crepúsculo. Nossa vereda precisa ser mais e mais brilhante até que seja dia perfeito. A vereda do justo é assim. E nós já chegamos num tempo que precisamos pregar muito, falar muito do amor de Deus, se preciso, com palavras, mas sobretudo, especialmente, com o nosso testemunho. Se nós não temos um testemunho, fechemos as nossas bocas, para não entristecer o Senhor e não envergonhar o seu santo evangelho.
Segundo lugar, muitas pessoas até começam a andar na luz, mas com o passar do tempo retrocedem, endurecem o coração, tornam-se opacas, resistentes à penetração da luz, e as trevas acabam prevalecendo. O que foi que aconteceu? Não sei explicar. Será que essas pessoas verdadeiramente tiveram um encontro regenerador com o Cristo vivo? Será que essas pessoas tiveram seu coração de pedra transformado num coração de carne, em coração de carne? Ou são grandes farsas espirituais? Será que nós não somos grandes farsas espirituais? Terceiro lugar, outros acreditam estar seguindo a luz, mas a sua religiosidade de fachada é tão repulsiva que na realidade estão seguindo a escuridão, como os religiosos dos dias de Jesus, e acabam afastando aqueles que querem seguir ao Senhor. Essa moça que nós mencionamos no início, essa moça já tem ouvido a palavra, essa moça já tem sido, de certa maneira, evangelizada, mas o impacto daquele testemunho foi tão negativo, que nós possamos orar por ela, que nós possamos clamar pela vida dela, para que o Senhor, Ele reverta aquela situação, e aquelas servas, aquelas outras servas de Deus, possam ser instrumentos nas mãos do Senhor, para que aquilo tudo seja revertido, e o nome do Senhor seja glorificado. Quarto lugar, felizmente, há os que são verdadeiros luzeiros no meio de uma geração pervertida e corrupta. Brilham como candeias em lugar tenebroso, e aonde quer que estejam, revelam a luz do Cristo, mesmo quando não tem ninguém olhando. Como a irmãzinha da nossa história do início, ela pensou: puxa vida, são tão parecidos, eu vou botar os dois produtos numa embalagem só e vou passar no caixa, ninguém vai ver. E o Senhor foi ao coração dela, e ela teve sensibilidade para perceber a voz do Senhor, para perceber a luz da candeia que acendeu, e dizer: não, isso não está certo, isso não está correto. Se os produtos estão diferentes aqui, eles estão em promoção porque estão diferentes. E finalmente eu queria convidá-los mais uma vez, reflitamos sobre isto. Quanto da luz, que é o Cristo, tem brilhado através de nós. Ando com o coração pesaroso, entristecido. São tantas as demandas que vocês não têm ideia delas. Mas que uma coisa a gente tem percebido: grande parte dessas demandas, elas acontecem, elas têm se levantado por causa do nosso pecado. Como disse o profeta Jeremias no livro das Lamentações: de que se queixa o homem vivente? Cada um queixe-se dos seus próprios pecados. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso